Olá malta, bem-vindos ao Dice Talks, uma iniciativa da Associação da Dice Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e sempre com boa disposição. No Dice Talks convidamos uma personalidade do mundo dos jogos de tabuleiro para vir partilhar connosco a sua paixão e visão deste hobby que todos adoramos. O meu nome é Francisco Maia e tenho o enorme prazer de estar hoje a falar com o designer de jogos como Adamastor, Rocio, Porto e o antecipado, pelo menos por mim antecipadíssimo, Pessoa, o único Orlando Sá. Orlando, obrigado por teres acedido ao nosso convite. Como estás hoje? Obrigado eu pelo convite. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Estou bem, estou bem. Diz-me uma coisa, antes de Tal. começarmos, vi que estás aí a beber qualquer coisa que eu não tenho e queria ter. O que é que bebes hoje? Hoje estou a beber um Scotch banal, nada de especial. Normalmente costumo guardar o melhor bourbon para quando estou a ler livros de regras, mas durante a semana também não posso dar ao luxo de estar sempre a ver bourbon de boa qualidade, senão depois não há Exato, falência, saía não é? caro, imagino. Portanto, é uma coisa banalíssima, nada de mais, mas Então, mas olha, diz-me, como é que tu te introduzirias? Eu já disse que és o designer de vários jogos e quem mais é o Orlando Sá? bom, acima de tudo é uma pessoa completamente banal, nada de especial. Não sei se acredito. Uma pessoa bastante fechada em casa, não tenho o hábito de sair muito. Pá, sou arquiteto de profissão, e vivo em Bruxelas, trabalho em Bruxelas. Aliás, foi a minha profissão que me trouxe para Bruxelas. Já vivo em Bruxelas desde 2008. Estou casado com a Joana e tenho dois filhos, o Afonso e a Inês. O Afonso tem 6, a Inês tem 3 anos. Pronto, e há pouco tempo descobri também o prazer de desenhar jogos e agora se calhar sou uma espécie de arquiteto durante o dia, game designer à noite e aos fins de semana, uma coisa do género. Seria assim que eu provavelmente me Então apresentaria. eu vou pegar nisso que me estás a dizer. Já falámos sobre isto um bocadinho off-camera, mas já introduziste os teus filhos ao mundo dos jogos? Sim, isso foi a primeira coisa que eu tentei fazer logo com o Afonso, que é o mais velho. A partir do momento em que me apercebi que ele era capaz de estar sentado numa mesa e não comer as peças, comecei aos poucos a tentar introduzir jogos, os jogos da ABA, não é? Aqueles primeiros jogos para começar a tentar criar um bocado de rotinas de esperar a tua vez para jogar, o que é um turno, estás a perceber essas coisas todas que as crianças vão aprendendo à medida que vão jogando, que deu frutos belíssimos, porque as professoras do Afonso disseram que ele de facto era uma criança que conseguia seguir regras, conseguia estar sentado a fazer um trabalho. Portanto, acho que os jogos também ajudaram nisso. E aos poucos e poucos, ele começa a jogar coisas um bocadinho mais complexas, digamos assim. Começamos também agora a fazer o mesmo com a Inês, que é a nossa filha mais nova, ela tem 3 anos. Está a começar a entrar agora na fase em que ela já consegue estar quieta mais do que 5 minutos. Mas tem um feitio mais dinâmico do que o Afonso. Por exemplo, eu e o Afonso costumamos jogar o Zombie Kids Evolution e agora estamos a jogar o Zombie Teens Evolution, mas nós temos um token do Zombie Kids Evolution que foi meio comido pela Inês, portanto, porque ela também queria jogar connosco, mas ainda não percebia bem as coisas. Mas agora já não come as Edição peças, portanto já especial. está no. E diz-me uma coisa, tu também tinhas falado de um modo especial de jogo que tens com o Afonso. Queres partilhar? Sim, se calhar até pode servir de ajuda a outros pais que queiram jogar com os filhos. O que eu comecei a fazer foi o Afonso começou a ter, não é? Ele tem a biblioteca de jogos dele, quase todos da aba, e começou a olhar para as minhas caixas, não é? Não são poucas, e começou a ter mais interesse pelas minhas caixas de jogos do que dos jogos dele. E então começou-me a pedir para jogar aqueles jogos. Só que como é que tu vais a uma criança pequena quando ele te pede para jogar o Agrícola, por exemplo, porque quer jogar o Agrícola porque gostou da caixa? Então comecei com o Afonso, nos jogos que permitem isso, jogar o modo solo, juntamente com ele, nós os dois, jogarmos o modo solo contra o jogo. Isso permitiu que ele pudesse jogar jogos que ele de facto queria jogar dos meus e começar a perceber conceitos mais complicados, também aqueles jogos que têm texto nas cartas, aquele em que é capaz de ler ou que são em inglês, também ajudar com isso. E aos poucos e poucos, olha, temos jogado jogos como o Everdell a solo ou
ou Marvel Champions a solo. É óbvio que no final grande parte das decisões foram feitas por mim, mas eu dou-lhe também muito espaço de manobra, dizendo o que é que queres fazer? Queres fazer isto? Queres fazer aquilo? Que é para ele também perceber o que causa-consequência. Portanto, é uma coisa que temos feito e tem funcionado bem, porque acabo por me divertir, porque estou a jogar um jogo interessante, Claro. não é? É um desafio, e ele está a jogar um jogo de adultos, Sim, digamos assim. é uma espécie de tutorial ao vivo, basicamente, que ele vai tendo. Sim, é. É muito interessante. Então, mas isso traz-me aqui para uma pergunta que é, e eu já estava a pensar em fazer esta pergunta, que é, tu introduziste os jogos aos teus filhos bem cedo, que não é a tua situação. Tu começaste a jogar há relativamente, e é um relativamente muito forte, pouco É. tempo. Falas-me um bocadinho sobre isso? Sim. Opa, na verdade, eu só comecei a jogar a série, digamos assim, em 2012. Porque até esse período, eu lembro de ser pequeno e ter fascínio por jogos de tabuleiro. Tinha um caderninho em que andava e que escrevinhava ideias para jogos. Basicamente eram quase todos jogos de futebol e eram o que nós chamámos roll and move, porque claro, a gente também não Claro. conhecia mais, não era? Lançar um dado e marcar gols e não sei o quê. E lembro-me de ficar fascinado quando no Natal me davam aqueles jogos da Major e essas coisas todas. Só que depois, parei, a partir dos 9 anos, comecei a perder completo interesse nisso e comecei, de certa forma, a abominar quase a ideia de estar a jogar jogos. Eu lembro, por exemplo, às vezes os meus amigos sentávamos a jogar Monopoly e eu jogava completamente contrariado. Já havia ali uma certa aversão. Não é tanto ao jogo em si, era o facto de estar ali imenso tempo e não conseguir perceber bem o objetivo da coisa, digamos assim, apetecia-me estar a fazer outras coisas e já na altura sentia que aquilo era um bocado injusto para quem estava a perder e era muito divertido para quem estava a ganhar, e então nunca tive grande interesse e o interesse foi decrescendo. Ah, Agora lá está, eu acho que já disse isto uma vez, que é, se por exemplo, digamos, em 2010, e falo em 2010 porque, por exemplo, a família da minha mulher sempre jogaram jogos e sempre tiveram jogos, jogavam aqueles clássicos todos, o Scrabble, o Monopoly, o Trivial, todos esses jogos. E lembro muitas vezes no Natal estarem reunidos todos a jogar e eu era o único triste que estava sentado no sofá porque pá, não me apetecia estar a jogar jogo. E já disse isto uma vez, que é, se houvesse uma máquina do tempo e se eu voltasse 10 anos atrás, ou seja, o Orlando de 2020, aparecesse o Orlando de 2010 e lhe dissesse, e eu lhe perguntasse o 2010, então como é que vai ser o meu futuro daqui a 10 anos? Se para além das coisas relacionadas com a família e com os filhos que vou ter, ele dissesse, by the way, em 2010 vai estar a desenhar, em 2020 vai estar a desenhar jogos de tabuleiro. Eu acho que me caía tudo, porque eu diria, este gajo está louco, como é que é possível? Enviaram o gajo errado na máquina do tempo, porque tipo, já nem eu abomino jogos de tabuleiro. Portanto, essa era a situação. O que me fez mudar, de facto, foi que em 2012 eu conheci o Seven Wonders. E atenção que eu tinha o Catan em casa, porque cheguei a jogar em casa de uns amigos, pá, mas via aquilo quase como um ato social. E então cheguei a comprar uma cópia do Catan para ter em casa para não ter que jogar outra coisa, estás a perceber? Se tiver que jogar mesmo, pronto, jogo o Catan. Mas nunca tive essa necessidade de jogar, estás a perceber? Foi só quando conheci o Seven Wonders em 2012 que fiquei completamente enamorado pelo jogo e pelas possibilidades que o jogo dava. Em 30 minutos conseguia jogar um jogo e tinha feito uma carrada de decisões. Eu na altura nem sequer sabia que eram as decisões que me estavam a deixar interessado naquilo, mas aquela experiência. Então depois fui pesquisar pelo jogo e descobri as expansões e depois descobri o Board Game Geek e depois pronto, é a história, Então, não é? mas deixa-me pegar já nessa história. Tu referiste as máquinas do tempo e agora o Board Game Geek, e a minha pergunta é, se o Orlando de 2021 pudesse voltar a 2012, com que jogo, epá, e qualquer um nessa timeline, com que jogo é que tu introduzias o Orlando de 2012 a este mundo? Precisamente com o mesmo, sabes, com o Seven Wonders, porque o que eu acho que me fez dar o passo foi eu abri uma loja de jogos aqui perto da nossa casa, aqui no centro de Bruxelas, e eu passei e vi as inúmeras caixas de jogos e pensei, epá,
Isto não são 30 versões diferentes de Monopoly, existem mais coisas. Um dia entrei lá só por curiosidade e pensei, bem, vou comprar qualquer coisa. E o tipo, pá, foi muito atencioso e perguntou-me que tipo de coisas é que eu gostava, de temas. E então na altura ele indicou-me o Small World ou o Seven Wonders. Acho que eu ia gostar de qualquer um dos dois, mas depois acabei por trazer o Seven Wonders porque era um bocado mais a minha onda de civilizações, digamos assim. E eu introduziria com esse jogo, sem sombra de dúvida, porque acho que é um jogo que tem uma ligeira curva de aprendizagem para pessoas que não estão habituadas a jogar jogos no primeiro jogo, mas não há nenhuma pessoa, nunca houve nenhuma pessoa a quem eu introduzisse o jogo, e que são jogadores casuais, que ficaram um bocado baralhados durante o primeiro jogo, mas depois de verem como é que aquilo funcionar, todos no final disseram que gostavam de jogar outra vez. E eu acho que é um jogo que em 30 minutos tu consegues ter 7 pessoas a jogar à volta de uma mesa, e são poucos os jogos que conseguem Exato, fazer não é uma isso. coisa muito comum, não. E diz-me uma coisa, isso é um ritual que tu tens habitualmente? Ter várias pessoas à volta de uma mesa a jogar um jogo de tabuleiro? Mesmo hoje em dia, digo. Ah, Nem tanto agora, não é? Mas Claro, acho que isso é um mal geral por causa da claro. pandemia. Mas em Portugal, muitas vezes, sim, com a família da minha mulher, muitas vezes nós continuamos com esse. Portanto, eles já tinham o hábito de jogar jogos. Eu depois amplifiquei um bocado as escolhas, digamos assim. Eles agora no Porto também já temos lá uma bela biblioteca de jogos. E eu para o Porto normalmente costumo levar os jogos que eu acho que jogam bastante bem em família. E aqui em casa só tenho aqueles familiares dos quais eu adoro profundamente, e o resto dos jogos já são jogos mais complexos, ou então jogos que posso jogar com as crianças. E lá no Porto já tenho uma coleção muito mais variada de jogos familiares que posso jogar com todos. E sim, lá costumo jogar muitas vezes em família, mesmo da família do meu lado, digamos assim. Os meus primos também descobriram os jogos de tabuleiro e também são jogadores ávidos. Um deles é o César Maciel, que também é muito presente nas redes sociais e é o meu playtester número 1, ou a minha vítima número 1, digamos assim, para os meus jogos. Depois também passei o bichinho ao César, depois o César passou o bichinho à namorada, depois os meus primos também têm esse bichinho. Então às vezes quando nos encontramos no Natal temos muito o hábito de jogar. E aqui em casa, às vezes com os amigos, esporadicamente, ou com as crianças, aos E, domingos, e os teus normalmente. jogos? Também costumam jogar os teus jogos? Sentes algum nervosinho, se é que jogam os jogos que tu desenhas? Quem? A Quando te juntas, família sim, ou seja, ou quando te juntas com a família, com amigos, pões os teus jogos na mesa ou é uma coisa que evitas? Não, normalmente são eles que pedem para pôr os jogos na mesa, não é? Eu normalmente não sugiro os meus jogos porque eu já os joguei tantas vezes, precisamente durante a fase de playtest, que quando eu quero jogar um jogo tento, porque jogar os meus jogos acaba por ser sempre uma extensão de todos aqueles meses de playtest, estás a perceber? E então quando eu tenho a oportunidade de jogar qualquer coisa, tento jogar qualquer coisa que não sejam os meus jogos, mas por definição acabo muitas vezes por jogar, porque determinado membro da família ainda não jogou o jogo. E não, porque sabes, com a família nunca, a família gosta sempre de tudo aquilo que tu fazes, percebes? E nunca ninguém vai dizer que aquilo é uma porcaria. Portanto, mesmo se fosse uma porcaria, Claro. portanto, nunca senti esse nervoso, digamos É só assim. pôr na mesa e chegam os elogios. Pois é isso, portanto, eu tenho que, lá está, mesmo na fase de playtest, tenho que, felizmente, a minha mulher é uma excelente crítica e ajuda-me bastante, porque se eu tivesse a depender do resto da minha família, ia só estar a receber aplausos e flores, portanto, não é. Então, mas. Pois, cada jogo, cada spiel das jarras, não é? Mas. E diz-me uma coisa, que eu também estava interessado porque estavas a falar sobre introduzir pessoas a jogos, introduzir a família a jogos, e eu sinto que existe uma clara evolução na tua timeline enquanto designer, em que tu foste, se calhar, ligeiramente a princípio, aumentando a complexidade dos teus jogos, mas que agora se sente um grande salto, parece-me, porque eu ainda não tive a oportunidade de jogar o jogo, mas parece-me que se sente um grande salto para a pessoa. E eu estava a pensar se isso se reflete nas tuas preferências enquanto jogador ou se existe outra razão para esse salto. Ahm,
Não sei, eu acho que me considero um jogador um bocado omnívoro, estás a Uhum. ver? Gosto um bocado de tudo e basicamente também aquilo todos os projetos que eu estou a desenvolver neste momento são todos muito variados, desde jogos familiares a roll and ride, a jogos mais complexos, jogos ainda bastante mais complexos que o Pessoa em si, jogos só de cartas. Portanto, eu tenho várias coisas a correr ao mesmo tempo porque é isso que me motiva e que me puxa a experimentar diferentes fórmulas. Um, e, um, e- mas porque é que eu comecei com jogos familiares? Foi também uma escolha um bocado estratégica, porque eu tentei desenhar várias coisas até ter lançado o Adamastor, digamos Uhum. assim, e eram coisas muito más. E o que é normal, porque quando tu não jogas o suficiente e não tens conhecimento suficiente, um, tu é óbvio que não vais estar a desenvolver qualquer coisa com qualidade, porque precisas de ter um bocado de conhecimento da matéria. Depois também precisas de fazer muita porcaria para ter conhecimento na matéria de fazer porcaria. Portanto, Uhum. começamos logo por aí. Os familiares, para mim, foi uma forma de poder pôr o meu pé dentro do campo editorial. Em primeiro lugar, porque havia duas coisas que me fascinam nos familiares, e especialmente naqueles que eu gosto mais, que é a elegância do desenho, comparativamente ao alcance que eles podem ter enquanto jogos. Existem familiares que é óbvio que não são elegantes, mas por definição eu gosto de jogos familiares que são elegantes, em que com duas ou três regras o jogo consegue criar ainda algumas decisões interessantes, e às vezes a maior parte dessas decisões vem das subtilezas que não fazem parte das regras, digamos assim, mas são coisas que tu descobres à medida que tu vais jogando o jogo. Ou seja, isto para dizer que quando eu comecei a criar jogos, comecei a criar jogos um bocado dentro dessa onda. Quando eu disse, ok, eu quero publicar um jogo porque se eu quero desenhar jogos, eu tenho que passar pelo processo de publicar jogos, como é óbvio. E então a ideia foi dar um bocado também passos seguros, e não estar a apresentar uma coisa que fosse uma porcaria a uma editora e queimar todas as pontes a partir dali, e depois nunca mais ninguém ia, ia sequer prestar atenção aos meus e-mails quando eu enviasse um pitch novo de um jogo. E então a ideia foi um bocado tentar fazer jogos que destilassem um bocado aquilo que eu achava interessante nos jogos familiares, e também analisei muito antes de fazer o Porto ou o Rocio, o que era a essência de um bom jogo familiar, digamos assim. Não quer dizer que ambos os jogos sejam excelentes jogos familiares, acho que são jogos sólidos, e porque também partiram um bocado dessa análise de ver o que é que faz as pessoas conectarem com o jogo. E, por exemplo, uma coisa que eu reparei é que os jogos familiares que eu gosto e os jogos familiares que eu acho que são mais interessantes são aqueles que normalmente existe uma grande interação entre os jogadores, em que os jogadores não estão presos ao seu tabuleiro de jogador. E tanto, por exemplo, o Porto como o Rocio são jogos onde os jogadores estão constantemente a meter-se à frente uns dos outros, porque o tabuleiro é comum, Uhum. digamos assim, tu não estás a fazer nada no teu canto. Portanto, todo esse tipo de coisas, e o facto dos jogos terem duas ou três regras, digamos assim, o teu turno tens uma ou duas decisões, digamos assim, e só depois são as subtilezas dessas decisões que te vão levar a outras decisões. Isso foram coisas que partiram um bocado também de uma análise dessa destilação. A partir do momento que esses jogos começaram a ficar mais redondos, eu também comecei a tentar desenhar outro tipo de coisas. O Adamastor, que foi o meu primeiro jogo de todos, foi assim uma coisa um bocado estranha. Foi mais uma coisa de eu forçar-me a fazer qualquer coisa, estás a ver? E Uhum. não andar só com as ideias na cabeça, porque as ideias na cabeça são boas, mas se elas não saírem da cabeça, não deixam de ser ideias. E então o Adamastor foi forçar-me a fazer algo. E, portanto, ali no jogo existem várias arestas que eu limaria e que, pá, posso já dizer aqui que estou a limar, porque em 2023 vai sair uma nova edição do Adamastor, que vai ser publicado pela Ludo Ah, Nova. espetáculo. uh, que é o jogo. Eu redesenhei completamente o jogo, mantive a essência do jogo, mas digamos que é a pessoa que neste momento está a desenhar versus aquela pessoa que estava a começar a desenhar em 2016, estás a perceber? E eu acho que se tu perguntas a qualquer designer, eles vão dizer a mesma coisa. Uhum. Tipo, se tu
eles vão te dizer, se eles pegassem nos jogos de há 10 anos atrás, faziam coisas completamente diferentes, porque também vais aprendendo, é como a nossa profissão. Mas eu gosto de jogar um bocado de tudo e neste momento também estou a desenhar alguns jogos mais complexos. O Pessoa é um jogo de complexidade média, nem sequer lhe chamaria muito complexo, bastante mais complexo que o Porto e o Rossio, mas é um jogo de complexidade média. E é um jogo que tem mais a ver com aquele tipo de jogos que, se eu fosse a escolher o jogo que eu ia jogar numa Game Night, seria que são jogos, os tipos de jogos que fazem parte daqueles jogos que eu gosto mais, não é? Se eu fosse a fazer um top dos meus jogos favoritos, que são jogos normalmente que demoram entre 1h30 e 2 horas a jogar. São jogos de complexidade, estão entre o medium e o medium heavy, mas nunca passam do heavy, digamos assim. E são jogos em que acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Tens combos que vão acontecendo, ou seja, tens o esforço mental durante aquela 1h30 para jogares bem, tens de fazer bastante esforço mental, mas é só 1h30. Depois podes relaxar. E, portanto, agora também tenho desenvolvido muita coisa relacionada com isso, digamos assim. Uma série de outros projetos estão a correr em paralelo, mas como eu gosto de experimentar conceitos, também ando a experimentar outras coisas com outro tipo de jogos. Portanto, umas coisas vão alimentando as outras, digamos assim. E diz-me uma coisa, tocaste brevemente nesse assunto e, claro, o Adamastor tem de trazer esse assunto à baila, que é todos os teus jogos têm um modo solo. Eu sinto, isto é só uma opinião pessoal, que todos os pais de família se sentem a certa altura puxados para um dos campos, ou jogos familiares ou jogos a solo. No entanto, tu pareces ter isto bem presente nos dois lados na tua vida. Tu sentes que há um puxão mais forte de um dos lados ou não? Não. Até porque eu gosto muito de jogar a solo por uma questão que é eu quando jogo jogos com outras pessoas tenho o síndrome de ser o bom anfitrião. Ui. Ou seja, ver se se toda a gente está a gostar. Ou seja, eu nem presto muita atenção àquilo que eu estou a fazer. Não estou ali para competir a sério, estás a perceber? Estou ali para dar-lhes a conhecer o jogo, porque eles fiquem tão entusiasmados quanto eu fico entusiasmado com o jogo. Por exemplo, ainda agora na VianaCon estive a explicar o Praga, que é um dos meus jogos favoritos. Eu levei uma abada descomunal dos newbies, porque a minha coisa é sempre estar a ver se toda a gente se está a divertir no jogo. Quando eu jogo a solo, eu aí consigo ter mais tempo para me dedicar ao jogo, para perder tempo a pensar nas coisas, porque lá está, quando estou a jogar com outras pessoas, eu também, parte daquilo que eu estava a dizer, eu tento que os meus turnos não demorem muito tempo, que é para não estar a deixar os outros esperar. Mas quando eu jogar solo, tenho o tempo para fazer ter um bocado de AP, digamos assim. E portanto consigo apreciar o jogo também numa outra dimensão. E portanto as duas formas de jogar, ou em família ou a solo, para mim trazem-me coisas bastante diferentes. Numa posso me focar mais na essência do jogo e no desenho do jogo. Na outra foco mais essencialmente na experiência social e não tanto no jogo em si. E em relação aos temas, sendo que os teus jogos têm todos bem, temas muito portugueses, mas a minha questão ia ser mais em relação ao modo solo e como o modo solo se integra nos temas, porque me parece, assim, só de vista, que o Pessoa parece-me uma ideia inacreditável para se jogar a solo, sendo que tu has de manipular os vários heterónimos sozinho. Tu tens em atenção isso? Ou existe um modo principal de se jogar os teus jogos? Ou eles são feitos mesmo com essa abrangência para que todos os modos sejam importantes? Não, eu tenho muita preocupação de todos os modos sejam importantes. Eu estou a desenvolver outros projetos de outros jogos em que provavelmente não vão levar modo solo, porque o modo solo não pode ser potencializado, a experiência do jogo ficaria a perder. Todos os jogos que eu tenho feito até agora em que eu sinto que consigo ter um modo solo que não seja um modo colado a cuspo, não é? Que muitas vezes nós vemos, mas que de facto seja desafiante, mas que mantenha também a essência do jogo. Porque do outro lado, eu não gosto daqueles modos solos que são ali introduzidos à pressão, enquanto jogador, digamos assim, mas também não aprecio aqueles modos solos em que tu tens que ler outro livro de regras completo para poder jogar o jogo. E
a experiência ser completamente diferente do jogo multiplayer. Por exemplo, eu gosto muito dos modos solo da Automa Factory, que faz os solos para Side. porque apesar de ter isso do site, dos jogos todos da Stonemaier, porque apesar de ser um livro de regras à parte, o jogo solo joga exatamente igual à experiência do jogo multiplayer. E aí eu estou disposto a fazer esse passo. Mas quando é um modo solo em que joga de forma diferente, ainda por cima tem uma série de regras diferentes, pá, eu aí jogo solo, controlando os jogadores, estás a perceber, a duas mãos. Ok. Porque eu quero saber qual é a experiência do jogo. E então quando eu estou a desenhar os jogos, tento que a dois jogadores funcione bem, tento que a solo funcione bem. E se eu vejo que de facto alguma dessas partes não está a funcionar bem, não incluo. Normalmente o modo solo, se achar que ele não está a funcionar bem, não incluo. Portanto, todos os modos solo que eu fiz até hoje, eu estou satisfeito pela forma como, em primeiro lugar, eles simulam a experiência do jogo multiplayer e em segundo lugar, são desafiantes, digamos assim. Já fiz várias abordagens o Damastor é um jogo a solo por completo, mas no Porto é uma espécie de beat your own score, mas se tu não atingires determinados pontos perdes, e então é tipo um puzzle, tens um determinado número de rondas para fazeres aquele número de pontos, não perdes o jogo. No Rocio já é um oponente virtual que vai marcando pontos de uma forma progressiva, como acontece no jogo multiplayer, e vai fazendo as mesmas tipos de interações. E no Pessoa acaba de ter um bocado o espírito do Porto também, que é uma espécie de um beat your own score. Tens que fazer 100 pontos, se não fizeres 100 pontos, o que é difícil fazer 100 pontos, se não fizeres 100 pontos, mas há uma forma, os heterónimos vão-se movendo e vão-te bloqueando os espaços e vão-te retirando cartas e portanto, fazendo o tipo de interações que um jogador normalmente faria contigo, que é negar-te cartas, que é negar determinados tiles, que é ocupar determinados espaços, obrigando a teres que repensar a tua estratégia como aconteceria no multiplayer. E gostarias de revisitar a ideia de sendo que foi aí que começaste, a ideia de um jogo só para solo, sem a opção de multiplayer? Ou é algo que está fora de Sim. questão? Não, é uma coisa que, lá está, fazendo parte do diverso leque de experiências que eu gosto de ter enquanto criador, sem sombra de dúvida que assim como gostaria de fazer mais um ou outro jogo exclusivamente solo, um bocado do Adamastor, e tenho também algumas ideias para outras séries que possam ser baseadas, porque o Adamastor é não só um jogo solo, como partiu de um jogo em que seria um baralho de 54 cartas e o jogo seria resumido a 54 cartas. Essa restrição, eu adoro trabalhar com restrições, porque acho que me ajudam a manter o foco no desenho. E tenho também ideias para outros tipos de jogos que também são apenas um baralho de cartas, estás a perceber? Assim como também gostaria de desenhar um party game que desse para 99 pessoas. Portanto, qualquer uma dessas coisas, desde que representa um desafio intelectual, terei o maior gosto em poder ver e desenvolver. Talvez no futuro o faça. E já que estamos no tema do Adamastor, aproveito para te perguntar isto, que não é todos os dias que converso com um designer, principalmente do teu gabarito. Em relação ao tema, nós temos agora, digamos que um novo mundo, um mundo mais sensível no que toca aos costumes, às histórias, e a arte criativa parece ser bastante afetada por essa sensibilidade. E a minha pergunta era se tu sentes uma responsabilidade, principalmente. Eu acho que os temas dos teus jogos têm sido bastante inócuos nestas afetações das sensibilidades, mas o Adamastor, por exemplo, é de um período mais controverso, digamos assim, da nossa história. Tu sentes que há uma responsabilidade do designer de se forçar a retratar a história, ou simplesmente o designer pode decidir abstrair completamente a história para providenciar uma experiência agradável ou positiva aos jogadores? Qual é que tu sentes ser a responsabilidade do designer em relação ao tema? Eu acho que depende do tipo de público a que o jogo se destina. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos a obrigação, hoje em dia, de sermos sensíveis a tudo isso. É uma obrigação que nós temos que ter, porque nós, enquanto brancos e privilegiados durante anos e anos, vimos o mundo apenas do nosso ponto de vista. Nunca sentimos na pele as desigualdades sociais,
Uh, Nunca tivemos ninguém na nossa família que foi escravo numa plantação de algodão. Portanto, é normal que nós, europeus brancos, olhamos um bocado para esta um bocado de revolução cultural que vai acontecendo aos poucos, que no fundo não é uma revolução cultural, é tipo um chamar de atenção para... Há pessoas a quem estes assuntos afetam, mas não afetam hoje, eles não acordaram hoje com estes problemas, são coisas que já vêm há séculos atrás. E acho que nós temos que olhar para as coisas não do nosso ponto de vista, mas mas tentar nos pôr na pele das pessoas para quem estes assuntos são importantes. Nós podemos achar que estes assuntos não são importantes para nós, porque é que agora, muita gente fica indignada, porque é que agora, todos eles brancos, porque é que agora nós olhamos para o Porto Rico e anda toda a gente indignada no Porto Rico por causa dos colonos. Até há pouco tempo atrás ninguém se chateava com isso. Exatamente. Nenhum de nós se chateava com isso. Porque no nosso ambiente cultural isso nunca foi um problema, porque nunca nenhum de nós teve um tetravô escravo. No entanto, eu consigo compreender que uma pessoa nos Estados Unidos, nas Caraíbas, olhe para aquilo e aquele discozinho preto do Porto Rico tenha um peso cultural brutal. E, portanto, consigo perceber que essas pessoas digam se calhar é preciso um bocado mais de sensibilidade a tratar dos temas da colonização. Mesma coisa com a escravatura. Nós temos um passado terrível, enquanto portugueses, com a escravatura. E lá está. O que é que as pessoas vêm dizer? Todos eles brancos, todos eles europeus. Agora não podemos falar dos descobrimentos. Podemos falar dos descobrimentos. Mas se nós vamos tocar em partes dos descobrimentos, em sistemas económicos que foram desenvolvidos com o recurso à escravatura, nós temos a obrigação de retratar isso de certa forma. E não esconder isso. Se havia trabalho escravo, devemos representar o trabalho escravo, mas devemos tentar perceber a forma como aquele disco que tu usas no Porto Rico, se calhar tu devias ter uma certa penalização de estás a fazer um jogo em que estás a usar trabalho escravo. Se calhar, em termos de moralidade ou o que é que seja, os jogos possam ter esse tipo de sistemas que te digam isto é errado, ok? Isto era errado. Percebes? Um bocado como, por exemplo, um jogo que saiu há pouco tempo, o The Cost, que está relacionado com a exploração. Spielworks. Eu acho que Sim. Exato. E eles, de certa forma, eles não escondem o facto de que são pessoas que estão a ser exploradas, mas o jogo graficamente te diz tu és uma pessoa horrível ou estás a fazer aquilo. Estás a perceber? Tu tens consciência daquilo que tu estás a fazer. Enquanto, por exemplo, está voltando há 15 anos atrás, quando foi lançado o Porto Rico, nós olhava para aquilo e tinha nós, brancos europeus, olhava para aquilo e achava que de facto aquilo era um escravo. Quer dizer, tu sabias que aquilo era um escravo, mas nem sequer tinhas pensado no facto que estavas ali a colocar escravos naquelas plantações. Agora, o Porto Rico é um jogo para gamers, não é? E portanto, jogos que são direcionados a gamers, eu acho que sim, que temos a obrigação hoje em dia de tocar nesses temas, se nós formos pegar nesses temas. Percebes? Ou então, se queres pegar num tema sobre o período da colonização, e se não queres falar sobre escravatura, então não falas sobre o sistema económico. E não desenvolves um jogo económico, porque a economia estava baseada nisso. Portanto, são escolhas que eu acho que tu tens que fazer e tens que ser o mais honesto possível. Por exemplo, eu na segunda edição que estamos a desenvolver do Adamastor, estamos a ver de que forma é que o tema da escravatura será introduzido ou não. Se o tema da escravatura não for introduzido, nós então já não vamos falar sequer da colonização por parte dos descobrimentos, vamos falar apenas da descoberta, digamos assim, ou introduzir através do modo campanha que estamos a desenvolver neste momento, pontos e passagens em que haja, de uma forma quase como instrutora para as pessoas de que de facto havia sistemas
que existiam e que nós potenciamos. Portanto, e não é fácil trabalhar com isso, é super complicado, mas não podemos fugir a isso. Mas lá está. Mas depois, se tu fores para um jogo familiar, é óbvio que se tu tens crianças à mesa de 6, 7 anos e estás a fazer um jogo familiar, então tu ficas longe desses temas, não é? Porque, ou então, se tu queres ter essa conversa, tens essa conversa. Mas se não queres ter essa conversa, portanto, não vais desenvolver um jogo em que isso esteja lá. Claro, teria de ser um jogo dedicadíssimo para explicar precisamente a dificuldade dessas situações às crianças, imagino. Mas sim, é curioso teres falado dos discos do Porto Rico, porque eu lembro-me, eu gosto muito dos jogos do Cole Wehrle, e uma das coisas curiosas, ele diz que todo o jogo é um argumento, que estás a dizer qualquer coisa. No jogo dele, o Infamous Traffic, há uns dados pretos que são os missionários, e o objetivo do jogo é introduzir ópio na China. Quando tu percebes que os missionários, os dados pretos, abrem oportunidades de venda de ópio, és obrigado a perceber o que é que isso quer dizer na vida real, a utilização da religião, etc. Mas sim. Exato. Mas sim, muito obrigado por essa opinião. Parece-me que é realmente uma coisa que torna-se inevitável nos dias que correm, é pelo menos pensar sobre como é que trabalhamos esses temas nos jogos. Orlando, antes de nos despedirmos, gostava de jogar um pequenino jogo contigo. Ainda não temos um nome fixo para este jogo, portanto eu vou-lhe chamar o sobre-sob, em que não há meio termo, e tu vais-me dizer se achas que as coisas que eu digo, muito rapidamente, não é preciso uma grande coisa, mas se as coisas que eu digo se são sobrevalorizadas ou se são subvalorizadas. Certo? E então, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho para ti é vídeos de unboxing. Sobre ou subvalorizados? Epá, este eu ia mesmo para o meio. Não há meio termo, não pode ser. Eu diria subvalorizados. E porquê? Porque acho que às vezes são vistos um bocado como são vídeos que são vistos um bocado como os patinhos feios da produção de conteúdo, mas eu dou-me por mim muitas vezes a ver vídeos de unboxing para tentar perceber os componentes que vêm no jogo, a qualidade dos componentes que vêm no jogo, ou às vezes coisas do género, sei lá, ainda há pouco tempo estava a tentar ver e encomendar a versão do Concórdia, o Concórdia Venus, e não tinha a certeza se o mapa principal que vinha na versão base do Concórdia também vinha ali, então precisei de ver um vídeo de unboxing para tirar as dúvidas, coisas do género. Portanto, eu uso muitas vezes, às vezes, como uma ferramenta para me ajudar a comprar jogos, portanto acho que são subvalorizados. Então a segunda é edições deluxe dos jogos. Sobrevalorizados. Eu sou um gajo de cubinhos. E chateia-me profundamente, e eu percebo porque é que as editoras o fazem, ok? Não estou aqui mas epá, é demais. E depois fazem disparar o preço dos jogos, levando-te a crer que tu precisas de todo aquele bling para o jogo funcionar na mesa. E eu não tenho problema nenhum quanto ao que se faça isso. O que tenho problema é que já é difícil, já há muitos jogos que são lançados sem uma versão normal, que já são jogos altamente e extremamente produzidos, que fazem com que o preço de venda comece a deixar de ser acessível a muitas pessoas, e depois é difícil justificar comprar um jogo assim, quando sabes que se aquilo fosse em cubos, o jogo custaria metade do preço, e se calhar tu às vezes passas em comprar um determinado jogo porque achas que ali está uma série de bling que era completamente desnecessário. Portanto, sobrevalorizados. A mim, as moedas de metal ninguém mais tira. Lamento imenso. Eu uso os Iron Clays para tudo. Portanto, melhores ainda. LCGs. Living Card Games. Sobrevalorizados. Não os jogos em si, mas acho que estamos quase todos a falar da Fantasy Flight Games. Portanto, as expansões é um exagero. É um exagero, e percebo que seja também um modelo de negócio, mas eu, por exemplo, comecei os LCGs pelo Lord of the Rings, The Card Game, e depois comecei a perder o interesse porque das duas uma, se tu acompanhas aquilo tens que gastar um balúrdio,
E se acompanhas aquilo tudo, a certa altura o jogo tornou-se tão complexo, mas tão complexo, e eles necessitam de introduzir novas keywords e coisas do género em cada baralho novo para manter aquilo fresco, que depois a essência e a beleza do jogo inicial acaba por se diluir, e então a tal elegância começa-se a perder em todo lado. A mesma coisa com o Marvel Champions também. Eu percebo, é um modelo de negócio, é atrativo, funciona bem, mas pá, é um exagero. Ok. E agora esta, afinal, esta palavra, esta opinião vai fazer ou desfazer a tua carreira, Orlando. Portanto, atenção. Ok, vamos a isso então. Sleevar os jogos. Pôr sleeves. Acho que é sobrevalorizado. E provavelmente já acabou por desfazer a minha carreira aos olhos de quase todos os gamers. Mas eu posso dizer que eu comecei por salivar bastante. Okay? E voltando ao Lord of the Rings, The Card Game foi um dos jogos em que eu gastei balúrdios em sleeves para o jogo. Eu depois acabei por começar a tratar os meus jogos não de uma forma tão sacrossanta, mas como uma coisa que, se eles estragar, eu posso comprar uma cópia nova. A partir daí, e a verdade é que quase todos nós, tenho quase a certeza, jogamos muito poucas vezes quase todos os jogos que nós temos nas nossas prateleiras. Portanto, quando nós dizemos, pá, tem que se livrar esta cena toda, porque senão o jogo pode se estragar, se tu me disseste que vais jogar o jogo 30 vezes, pá, eu aí digo-te, devias fazer isso. Agora, se tu vais jogar o jogo uma vez ou duas vezes, e provavelmente mais tarde vais vender, pá, não vejo a necessidade disso, porque provavelmente o jogo vai estar impecável na altura em que tu vais decidir trocar ou vender em segunda mão. Claro, Portanto, e às vezes até o preço das sleeves dava para pagar o jogo outra vez, numa altura em que se estragasse. precisamente, eu consigo perceber a compulsividade. Eu, quando comecei nos LCGs, também queria ter tudo slivado, porque pensei, pá, vou jogar isto aqui tantas vezes e não quero estragar as cartas. Depois apercebi-me que não ia jogar aquilo tantas vezes, e não só com esse, como todos os outros jogos. E depois comecei a dizer, opá, cheguei a slivar jogos em que acabei por não jogar e depois vendi-os. Portanto, quando cheguei a esse ponto, disse, não, pá, não vou slivar mais nada. Se o jogo estragar, é bom sinal, significa que eu estou a jogar bastante e que já tirei bastante proveito do jogo. Ok. Infelizmente é todo o tempo que tínhamos. Foi um prazer estar a falar contigo, Orlando. Diz-me uma coisa. Projetos futuros. Tens alguma coisa em vista já? Que queiras partilhar connosco, claro. Pá, tal como te disse, no concreto, vai ser uma nova edição do Adamastor em 2023. Uma edição revista que introduz, duplica a quantidade de cartas, mas para além disso introduz também um modo de campanha com coisas que vão acontecendo e que vão passando de um jogo para o outro, sem complicar. Não estamos aqui a falar, continua na essência, o jogo continua a ser simples, mas a ideia foi expandir um bocado e trazer um bocado de narrativa ao jogo, porque uma das coisas do Adamastor é que se tu jogas muitas vezes ele acaba por ser muito mecânico, porque já só estás a controlar símbolos e ícones, e a ideia foi trazer um bocado de narrativa, sem ser aquela narrativa clássica que tens que ler 500 páginas, mas um bocado de narrativa que consiga criar, pela forma como as coisas vão aparecendo, um mosaico de algo que foi acontecendo na tua viagem. E claro, e essas questões de como é que nós vamos lidar com a colonização, alguns dilemas morais, escolhas que tu provavelmente vais ter que fazer durante a campanha, portanto, tudo ligado com isso. Depois estão a desenvolver outros jogos. Estou a desenvolver um jogo sobre o Jacques Brel. Okay. É a minha fixação mais recente. É um jogo bastante mais pesado que o Pessoa. É entre o, digamos que é o medium heavy, digamos assim. Já não é um medium, é um medium. Para continuar a tendência. Sim. Mas também estou a desenhar outros jogos mais familiares, digamos assim. Justamente tenho um jogo que está a ser avaliado pela Mebo sobre os Açores. Não sei se vai avançar, se não vai avançar. Para já as coisas têm corrido bem. Vamos ver como é que as coisas evoluem. E estou a desenvolver com o André Santos um jogo que se chama Trio, que nós estivemos a testar na VianaCon, que é um abstrato, mas acho que é um jogo bastante interessante. Um bocado na onda do azul, daqueles jogos abstratos em que vais colocando peças e fazendo padrões. Acho que é um jogo interessante. Eu gosto muito de trabalhar com o André e entendemos às mil maravilhas. E
E depois tenho pá, mais alguns jogos pesados, uma série de roll and rides que também estou a fazer, porque eu também gosto bastante de roll and rides e das possibilidades que te abre apenas uns dados e um papel, ou umas cartas e um papel e uma caneta. Sinto-me fascinado também por isso e já há bastante tempo que os ando a desenvolver. Vamos ver se eu finalmente agora consigo avançar, se há alguma editora estúpida o suficiente para avançar com um dos 10 que eu tenho, mas não sei. Ok. Vamos ver. Excelente, muita coisa para antecipar então da tua parte. Ótimo. Então pronto, chegamos ao fim. Estiveram a ver o Dice Talks, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro. O meu nome é Francisco Maia, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam que podem continuar esta conversa nas diversas redes sociais, Facebook, Discord e Instagram, por exemplo. Se gostaram desta conversa, não se esqueçam de, e é a primeira vez na vida que eu vou dizer isto, e portanto atenção, smash that like button. E cliquem no sininho para não perderem nenhum vídeo da DICE. Orlando, obrigadíssimo por ter estado aqui a falar comigo, a partilhar a tua opinião. Não podia ter querido um melhor convidado para uma primeira sessão minha. Portanto, obrigadíssimo por ter estado connosco. Eu é que te agradeço, Francisco. Muito obrigado pelo convite. Algo que já estávamos à espera há algum tempo. Verdade. Já éramos para ter gravado isto há algum tempo. Entretanto, eu fiquei doente, mas felizmente agora conseguimos. Foi muito E interessante. foi melhor acredito que tenha sido melhor do que se tivesse sido na altura até. Mas pronto, muito obrigado, Provavelmente, Orlando. sim. Obrigado a todos aí em casa e boas jogatanas. Até uma próxima.